E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aula deste módulo de sujeito passivo? Depois daquela visão geral dos sujeitos passivos do ICMS, na aula de hoje nós vamos nos concentrar nos contribuintes e nos responsáveis, no caso, aqueles que têm a responsabilidade de terceiros, tá? Não vamos entrar em substituição tributária, que fica para um módulo mais para o final do curso. Então vamos lá, contribuinte, não tem que ficar repetindo muito, você já sabe que o contribuinte vai ser uma pessoa física ou jurídica que realiza o fato gerador do ICMS. A gente responde aquela pergunta, realiza o fato gerador? Sim, então é contribuinte. E aí eu tenho duas categorias de contribuintes. Eu tenho o contribuinte habitual, que é aquele que realiza as operações com habitualidade, ou em volume que possa caracterizar intuito comercial. Já falamos disso lá na questão, né, na aula de fato gerador, na aula de local do fato gerador, a gente já disse, se num determinado local há o exercício de atividade empresarial, mesmo que o sujeito não está inscrito no cadastro, ali os fatos geradores ocorrem. Eu contei até a história do meu pai que tinha uma fábrica de botina no fundo do quintal de casa e que por algum tempo foi informal. Ele estava realizando fatos geradores, ele era contribuinte do ICMS. Se estava pagando ou não é outra conversa. Ah, mas não tinha inscrição. Não interessa. Mesmo se você não tem a inscrição estadual, mas está realizando operações, no caso lá de saídas de mercadorias com habitualidade, ou até num volume que deixe flagrante o objetivo comercial, o intuito de lucro, nesse caso nós estamos diante de um contribuinte habitual, mesmo não estando inscrito no cadastro. A única coisa que está acontecendo, por ele não estar inscrito no cadastro, ele está cometendo uma infração de não se inscrever e, além disso, não sendo inscrito, não emite nota fiscal, por tabela não paga imposto, então também está cometendo infração de falta de pagamento do imposto, por falta de emissão de nota fiscal. Esse contribuinte habitual, tá? Esse contribuinte habitual, ele contrasta com a figura do contribuinte que é não habitual. O contribuinte habitual, claro, a regra é aquele empresário inscrito ou aquela empresa inscrita no cadastro, que o fisco consegue monitorar. Esse é o contribuinte habitual via de regra. Claro que, repito, tem aqueles que na informalidade são contribuintes, mas estão fora do radar, até que sejam fiscalizados e entrem no radar do fisco, ou até que se formalizem. Mas eles são contribuintes só por realizar a operação ou num volume que caracteriza o intuito comercial, ou com habitualidade. Agora, e o contribuinte não habitual? Bom, o não habitual é aquele que não é comerciante, não é empresário, não é industrial, não é produtor rural, não é prestador de serviço de transporte e de comunicação com habitualidade ou em volume que caracterize essa situação. E aí, o que é então o não habitual? É aquele que realiza fatos geradores que estão previstos na lei. Fatos geradores que estão previstos na legislação do ICMS. E aí eu tenho o artigo 4º da lei que trata tanto do contribuinte habitual quanto dessas situações, tá? Lá na Lei Complementar 87/96, em que o contribuinte realiza fato gerador mesmo sem habitualidade. O parágrafo 1º, se eu não me engano, lá do artigo 4º, estabelece exatamente isso. Não for parágrafo 1º, é parágrafo único. É contribuinte também aquele que mesmo sem habitualidade, e aí vem o que ele faz. O que faz que operações, prestações que realiza essa pessoa, que mesmo sem habitualidade é contribuinte do imposto. Então, a Lei Complementar 87/96 expressamente vem dizer que é contribuinte não habitual todo aquele que importe mercadorias ou bens do exterior
qualquer que seja a finalidade. Então, na importação, todo mundo que importa é contribuinte do ICMS. Todo mundo que promove a entrada de mercadorias ou bens do exterior e realiza lá o fato gerador e o desembaraço aduaneiro, todas essas pessoas, físicas ou jurídicas, são contribuintes do ICMS, mesmo que não sejam habituais. Mesmo que realize uma única importação na vida, vai pagar o ICMS importação na condição de contribuinte, porque realizou o fato gerador. E o ICMS importação não exige a habitualidade nem volume que caracteriza o intuito comercial para ser fato gerador. Perfeito? Então, o ICMS importação, quem realiza esse fato gerador, mesmo que não tenha habitualidade e volume, é contribuinte do ICMS. Um contribuinte não habitual. Eu tenho também a pessoa destinatária de serviço prestado no exterior ou prestação iniciada no exterior. Essa pessoa também realiza um fato gerador. E aqui, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Se eu sei o fato gerador, eu sei quem é contribuinte. Claro que nos habituais fica mais fácil de identificar. São pessoas que realizam fatos geradores com habitualidade ou num volume que caracteriza essa situação. Agora, quem é esporádico, não é habitual, eu preciso realmente aí verificar. Ele realizou alguma situação que está prevista como fato gerador na lei? Realizou. Ele é destinatário de um serviço prestado no exterior ou iniciado no exterior. Serviço prestado no exterior ou iniciado no exterior é fato gerador. Logo, o destinatário, a pessoa com quem esse fato gerador acontece, é o contribuinte do imposto. A mesma coisa, aqui, dê-me o fato gerador que eu te direi o contribuinte. Olha só, quem adquire em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados. Lembra aquela situação? Receita Federal apreendeu mercadorias, ou a mercadoria foi declarada abandonada, ela levou a mercadoria ou o bem a leilão e alguém vai arrematar. Essa pessoa, ao adquirir ali na licitação pública, está praticando um fato gerador. O local do fato gerador a gente viu que é o local em que se dá a aquisição. O momento do fato gerador é o momento da aquisição. O local bate com o momento e também vai bater com o contribuinte. Então, se o local é o local da aquisição, se o momento é o momento da aquisição, contribuinte só pode ser quem adquire, é quem realiza esse fato gerador. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que adquirir na licitação pública essa mercadoria ou bem apreendido ou abandonado e importada do exterior, essa pessoa física ou jurídica será contribuinte do ICMS porque realizou fato gerador. Dê-me o fato gerador que eu te dou qual é o contribuinte. A mesma coisa naquelas pessoas que pagam ICMS por adquirir lubrificantes, combustíveis, energia elétrica, derivados de petróleo em geral, tá? Oriundos de outro estado, não destinados à comercialização ou à industrialização. Nós já vimos isso, sempre que alguém que é consumidor final adquire combustível, energia elétrica, lubrificante, petróleo de outro estado e não vai industrializar e não vai comercializar, essa pessoa, né, está realizando um fato gerador do ICMS, porque ali tem ICMS na entrada interestadual. Lembra? Então vem lá, está aqui o estabelecimento, entrou, vamos pensar aqui energia elétrica, não vai ter industrialização, não vai ter comercialização, então eu tenho ICMS na entrada. Ora, aqui é o local. E a pessoa jurídica que está aqui é quem realiza o fato gerador. Então, é o contribuinte. Tudo isso está expresso lá em dispositivos do artigo 4º.
mas você não precisa conhecer o artigo 4º da Lei Complementar 87/96. Basta você usar o raciocínio da nossa metodologia. As leis estaduais seguem esse artigo 4º, mas você não precisa conhecer, basta você seguir o raciocínio do nosso método ICMS 360 graus. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui está a questão do contribuinte não habitual. Basta raciocinar com a pergunta: realiza o fato gerador? Bom, por falar em contribuinte do ICMS, que é não habitual, na importação eu tenho a incidência do imposto. O local do fato gerador a gente viu que é, né, diferente do momento. O momento é o momento do desembaraço aduaneiro, mas a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, tá? Lei Complementar 87, diz o seguinte, que, no caso, o local é o da entrada física da mercadoria. E é o que nós estávamos falando até agora propositalmente. Então, para quem está fazendo esse curso, pensando em concurso público, é isso aqui, tá? Você vai responder na prova de legislação tributária, local da entrada física. Então, quem está estudando legislação tributária para concurso público, local da entrada física. Então, a mercadoria foi importada, entrou lá pelo Porto de Santos, o desembaraço aduaneiro foi em São Paulo, ali é o momento do fato gerador, mas o importador é um contribuinte que está no estado do Paraná. E a mercadoria vai para o Paraná e entra fisicamente naquele contribuinte paranaense, no estabelecimento daquele contribuinte paranaense. Em termos de ICMS, é isso, em termos de legislação. A legislação, que é o grande objeto do nosso curso, prevê isso, onde entrou fisicamente, para onde a mercadoria foi. Tá? Lá é o local do fato gerador. E no local do fato gerador é onde está o contribuinte. Por quê? Porque é ele que está realizando o fato gerador. Quem importou e a mercadoria entrou no seu estabelecimento. Essa pessoa realizou o fato gerador. Tá? Isso vale para concurso público. Agora, na prática, há algumas situações em que não bate esse destinatário físico com o famoso destinatário jurídico. Atenção! Às vezes, tá? Vou apagar aqui, se você quiser você printa aí para, né, ou fotografa. Às vezes, eu tenho figuras diferentes, tá? Eu tenho local do desembaraço, uma unidade da federação. Destinatário jurídico, uma unidade da federação 2. E destinatário físico, uma unidade da federação 3. E aí, o Supremo Tribunal Federal decidiu que no ICMS importação, o imposto é devido ao estado onde estiver localizado o destinatário jurídico. Ou seja, o estabelecimento do importador. Alan, mas como assim? Imagine, eu tenho uma empresa de e-commerce, eu importo da China, eu estou localizado no estado do Rio de Janeiro, mas eu já desembaraço e mando a mercadoria direto do local de desembaraço para o meu cliente que está, por exemplo, na Bahia. Olha só, importei da China, sou um importador, tá? Fiz o desembaraço em São Paulo e de São Paulo eu mandei entregar direto no meu cliente na China. Eu estou no Rio
e eu não recebi a mercadoria no meu estabelecimento. Não teve entrada física no meu estabelecimento. Onde que a entrada física vai acontecer? Lá no meu cliente da Bahia. Agora, o meu cliente da Bahia é importador só porque a entrada física foi lá? Aí que a jurisprudência vem ajustar isso. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, vale, tá, para fins de local da operação onde está o destinatário jurídico. Então, para o STF é esse aqui, ó, que vale. O destinatário jurídico, leia-se quem foi o importador. E isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que o local é naquele estado onde está o importador, mesmo que não entrou fisicamente lá no importador, naquele local, naquele estado, eu defino o estabelecimento responsável, eu defino o local de cobrança do imposto. Então, o imposto é devido para aquele estado, é devido para a unidade da Federação 2. No meu exemplo, em que o importador está no Rio de Janeiro, embora o desembaraço tenha sido em São Paulo e a entrada física na Bahia, quem que é o contribuinte? É o importador do Rio de Janeiro. É o importador do Rio de Janeiro. Não tem conversa, não pode ser diferente disso, tá? Então, o importador do Rio de Janeiro é que será o contribuinte do ICMS de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário, tá? 299.074, ministro Carlos Brito, esse recurso é de 2004, já julgou assim. E agora, muito recentemente, com o sistema de repercussão geral, o tema 520 de repercussão geral, tá? No agravo de recurso extraordinário 665-134 de Minas Gerais, em 2020, isso foi reafirmado. Então, é o destinatário jurídico, o importador, que é o contribuinte. Por quê? Ora, se o fato gerador acontece no local do estabelecimento do destinatário jurídico, é o destinatário jurídico que realiza o fato gerador, é quem importou, nada mais lógico do que isso. Logo, ele é o contribuinte do ICMS importação. Claro que normalmente a mercadoria vai ser desembaraçada e vai entrar fisicamente no estabelecimento ou no domicílio do adquirente, de quem realmente realizou a importação. Então, esse destinatário físico aí segue exatamente o que está na lei, é o contribuinte. Agora, quando acontece essa situação que eu narrei, muda. Posso esquematizar para você, para não deixar dúvida? Então vamos lá. Deixa eu montar aqui um esqueminha para você, tá? Eu vou aproveitar a próxima tela. O que que acontece? Eu tenho aqui o Brasil, vamos fazer o Brasil, tá aqui. Eu tenho aqui uma importação e aqui eu estou em Santos. Em Santos acontece o desembaraço. Desembaraço é o momento do fato gerador. Então, para a gente não interessa, porque a gente está buscando quem é o contribuinte. Aí, na verdade, o importador, vamos imaginar que ele está em Goiás, tá? Se a mercadoria sair de Santos para Goiás, tranquilo, né? Lá está a entrada física, imposto é devido para Goiás e esse importador é o contribuinte. Tudo bem? Agora, o que que o STF prevê? Que às vezes esse importador, ele não vai receber fisicamente a mercadoria. Ele tem um cliente lá no Pará, tá? Lá no estado do Pará. E ele manda de Santos direto para o Pará. Aqui está a entrada física da mercadoria importada. Mas, aqui, no importador, está o destinatário jurídico. Aqui está o destinatário jurídico? Beleza. Então, deixa eu mudar a cor aqui para destacar.
Se o destinatário jurídico está logo ali, aqui está, de acordo com o STF, o contribuinte do ICMS, de acordo com a jurisprudência do STF. Tá, e essa situação aqui, ó. Aqui é uma circulação física. E aqui eu tenho aquela operação triangular em que a mercadoria não transita pelo estabelecimento goiano e eu tenho ICMS aqui. Lembra aquele fato gerador? Em que eu tenho fato gerador na transmissão da propriedade de uma mercadoria que não transitou no estabelecimento do contribuinte? Pois bem, é o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho uma venda, né? A circulação física está aqui, mas essa circulação física não é o fato gerador. Então, o contribuinte de Goiás é o contribuinte do ICMS importação e é também o contribuinte desse ICMS aqui, que é interestadual, que é da sua operação entre o estado de Goiás e o Pará, de transmissão da propriedade de uma mercadoria que não transitou pelo seu estabelecimento. Complicou aí para você? Acho que agora facilitou, né? Então você percebeu que há vários fluxos aqui, né? Mas pela jurisprudência do STF, realmente, tá? Contribuinte é o destinatário jurídico. Se o destinatário jurídico está em Goiás, o imposto é devido em Goiás. Estou falando aqui de qual imposto? ICMS importação. ICMS importação. Perfeito? Tranquilo? Muito bom. Então está excelente. Agradeço a você pela atenção. Nós vamos fazer mais uma aula ainda nesse módulo, uma aula mais curta, mas é uma aula para falar dos terceiros. Não deu tempo de falar na aula de hoje, não tem problema nenhum. Falamos numa aula extra desse módulo, uma aula para falar da responsabilidade dos terceiros. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.